custa a sua felicidade? Para alguns, vai ser o tamanho do seu salário. Para outros, é a quantidade do seu tempo. Mas para Pearl, era a vida de todos ao seu redor. Pearl é um filme que foi lançado agora em fevereiro e é o segundo filme de uma trilogia que ainda está em desenvolvimento, produzido pela A24. Foi dirigido pelo Ti West, assim como o primeiro filme X, e esse filme, Pearl, foi roteirizado pela própria protagonista Mia Goth. Pearl já é um filme favorito para os críticos e também para o público. A história é sobre uma jovem chamada Pearl, que vive no interior com a sua família, com uma mãe completamente opressiva e abusiva e um pai doente. E enquanto isso, a Pearl tem que ajudar nos deveres da casa, a cuidar do seu pai e esperar ansiosamente pela volta do marido que está lutando na Primeira Guerra Mundial. Mas enquanto a Pearl vive a sua vida no interior, ela sonha desesperadamente em se tornar uma estrela de cinema, mas o sonho que ela tem tanta vontade de realizar é reprimido pela sua mãe, o que deixa Pearl extremamente frustrada. Mas o filme, por mais que tente contar a narrativa da Pearl em forma de drama, ainda assim nos mostra de forma muito clara que a Pearl não é uma pessoa normal. Na verdade, ela é uma personagem extremamente narcisista e psicopata, que sente prazer em matar. E isso já é mostrado logo na primeira cena, quando ela, sem receio nenhum, tira a vida de um pato só para alimentar o seu crocodilo de estimação. No início do filme, a Pearl é apresentada como uma menina tímida, infantil e aparentemente ingênua. Ela obedece a sua mãe em todas as ordens que ela dá e cuida do seu pai, e gosta muito de contar para ele sobre todos os seus sonhos de quando ela finalmente se tornar uma estrela. Mas a verdade é que a Pearl, por baixo dessa personalidade gentil e dócil, esconde uma natureza monstruosa, já que ela sente prazer em matar e, por ser uma verdadeira narcisista, enxerga sua família como um obstáculo para chegar no seu principal desejo, no seu maior sonho, que é se tornar uma estrela. A Pearl acredita que ela é o centro do universo da sua própria vida e que por isso todos ao seu redor têm que servir de alguma forma para que ela alcance o seu desejo. Mas quando a sua família começa a se tornar uma pedra no seu caminho e o marido rico, que deveria ter levado ela para uma vida de luxo, decide abandonar tudo para se casar com ela e viver na fazenda e depois a abandona para servir na guerra, a Pearl se vê completamente perdida, sozinha, reprimida e a ponto de explodir. Durante todo o filme, a mãe da Pearl sempre tenta manter um controle absoluto sobre ela. A gente até acredita que a mãe dela seja extremamente controladora porque é a forma dela ser, porque é a forma que ela foi criada e é a maneira com que ela tá lidando com a situação em que ela tá vivendo. Ela é uma alemã que tá vivendo nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e, além disso, o marido dela tá completamente debilitado. Ela tem que cuidar da fazenda e cuidar do marido, e enquanto sofre por ser alemã nos Estados Unidos. E essa atitude tão opressora, no começo, parece algo que sufoca a Pearl, a gentil e doce Pearl. Mas, na verdade, a mãe dela só estava tentando controlar a Pearl a todo custo, já que a própria mãe reconhecia na filha essa natureza monstruosa que a Pearl sempre teve. A mãe diz, durante o filme, que percebeu todas as vezes que a Pearl era cruel e percebeu tudo que ela fazia de ruim, e que quando ela mostrasse essa natureza para os outros, as pessoas iam se assustar. E por isso que ninguém ia realmente gostar da Pearl, porque ela não era uma pessoa boa, ela só fingia o tempo todo. Mas é justamente essa forma dura de lidar com a Pearl que foi o ponto-chave para que ela explodisse de vez. A Pearl é uma criança mimada que não aceita ser contrariada, e as suas birras vão ficando cada vez mais intensas e violentas à medida que o filme vai avançando, porque a Pearl começa a perder os limites das suas ações por causa do desejo de se tornar uma estrela. Fica claro que, para Pearl, as pessoas só são necessárias quando ela precisa delas de alguma forma. A Pearl não conseguiria viver sozinha no mundo porque ela não tinha dinheiro, não tinha um lugar para ir, não tinha um lugar para ficar, então era conveniente para ela ficar na fazenda com seus pais. Mas a partir do momento que isso começa a ser um peso para ela, já não é mais necessário, então ela começa a desejar cada vez mais matar os seus próprios pais. Cuidar da sua família nesses tempos é admirável. Você não vai ter outra chance dessa. Se pelo menos eles morressem. O quê?
Outro momento em que é nítida essa personalidade cruel e mimada da Pearl, de uma narcisista, é quando ela mata o seu amante. Porque ele prometeu que ia levar ela pra Europa, prometeu que ia ficar com ela. Então a Pearl acredita em todas essas promessas não porque ela tá apaixonada, mas porque ela vê a esperança de sair daquele buraco que era a fazenda. Então quando o amante da Pearl percebe que ela é completamente maluca e se sente assustado com as ações dela, ela mata ele, porque ela percebe que ele estava mentindo pra ela e usando ela o tempo todo. Então ele já não era mais necessário pra Pearl. E por último, quando ela finalmente fracassa no seu sonho em se tornar uma estrela, a Pearl mata sua cunhada por ter roubado o seu sonho. Mas na realidade, a cunhada dela não tinha nada a ver com o próprio fracasso da Pearl. Mas ela não queria admitir pra si mesma que fracassou. Na verdade, o sentimento de fracasso pra ela é tão desagradável que ela associa a imagem da própria mãe. Porque a mãe dela dizia que ela ia fracassar nesse sonho de se tornar uma estrela. Então, quando ela finalmente fracassa, ela enxerga a mãe dela dizendo isso pra ela de novo, mesmo depois de já ter matado a mãe. A Pearl, em nenhum momento, se arrepende de verdade de ter matado. Na verdade, ela sente um remorso, porque cada morte acabou causando um problema na vida dela. Então, não é que ela se arrepende de ter tirado uma vida, mas ela se arrepende de ter deixado a vida dela um pouco mais bagunçada. Como que ela vai justificar todas as mortes pro marido dela que tá na guerra? A Pearl, na verdade, confessa que sente prazer em matar. Ela começou com animais pequenos e depois passou a ter mais prazer ainda em tirar a vida das pessoas, já que elas tentam se defender. E pra Pearl, era mais conveniente ainda matar as pessoas que estavam atrapalhando o seu caminho. Por mais que a Pearl, durante o filme, tente se vender como uma jovem inocente e que tá sendo reprimida pela família e que ela tem um grande sonho, um grande talento e que ela deseja tanto que esse sonho se torne realidade, é quase uma princesinha da Disney. Na realidade, o filme faz questão de mostrar que a Pearl tem uma personalidade completamente conturbada e que ela tem sérios problemas psicológicos e que esses problemas fazem com que ela mate outras pessoas. Em nenhum momento o filme torna a Pearl uma vítima, mesmo que ela tente se tornar a própria vítima de todas as situações que estão acontecendo. Pearl é um filme sobre uma psicopata, mas não é um filme sobre um psicopata que a gente vai acompanhar ele de uma perspectiva que até vitimize ele, que justifique as suas ações, porque sofreu um abuso na infância, porque era maltratado pelos pais. Não, a vida da Pearl era difícil, porque ela estava vivendo durante o período de guerra, durante a gripe espanhola, e ela precisava ajudar a sua mãe na fazenda. Mas isso não era justificativa nenhuma para ela tirar a vida das pessoas que, de certa forma, amavam ela, ou tentavam amar ela, já que a mãe da Pearl confessa que ela própria tinha medo da filha. E também tem uma frase que eu achei muito interessante que a mãe da Pearl fala, que a gente não tem que desejar o que é melhor, mas a gente tem que fazer o melhor com o que nós já temos. E é completamente o oposto do que a Pearl faz o filme todo. Ela sempre deseja mais do que ela não tem. E toda vez que ela tenta alcançar esse mais, ela sofre uma frustração muito grande. E cada frustração leva ela a um assassinato diferente. Porque a Pearl, por ser extremamente mimada, birrenta, imatura, não consegue lidar com o fato de que ela não vai conseguir tudo o que ela quer. Ela culpa o mundo, mas não consegue reconhecer os próprios erros nas suas ações. Esse filme se tornou um queridinho da crítica justamente por contar uma história de terror de uma forma tão diferente. Porque a história da Pearl é tratada como um drama. Esse drama que desenvolve a personagem é completamente corrompido no final, quando ela passa a matar as pessoas uma atrás da outra para chegar no seu objetivo final. Por ser um filme subgênero slasher, é muito diferente a gente acompanhar um vilão dessa forma. Porque geralmente a gente acompanha a visão dos protagonistas, por exemplo, na Hora do Pesadelo ou no Pânico, em que a gente sabe que tem um assassino e a gente não sabe quem é esse assassino e por que ele tá matando e como ele tá matando, mas a gente sabe quem são os heróis da história e fica torcendo pra eles sobreviverem. No filme da Pearl é o oposto, porque a gente acompanha a vilã que se enxerga como uma vítima e que usa a morte das pessoas ao seu redor como uma justificativa para que ela alcance o seu sonho, já que
pra ela, os outros são os vilões. Pearl não é um filme de terror convencional. Ele não vai te deixar extremamente assustado, você não vai ficar com medo, mas você vai se sentir incomodado e vai com certeza ficar pensando nas mortes do filme, já que você vai ficar com a sensação muito mais de incômodo do que aterrorizado. O gênero slasher aposta muito em cenas gráficas, em que mostra muito sangue, em que tem um vilão que nem precisa correr pra chegar na sua vítima, que tem mortes muito criativas, mas não é isso que incomoda no filme, não é isso que vai te deixar atordoado, mas é a personalidade da Pearl, é o quão longe ela pode ir na sua própria loucura. É claro que eu falei de mortes significativas nesse vídeo, mas eu tentei não dar tanto spoiler, porque esse filme não se trata sobre se a Pearl vai matar ou não, porque a gente tem certeza que ela vai matar, mas é quando e por quê. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, e não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tudo que é importante para que meu canal cresça. Toda vez que vocês comentam alguma coisa, principalmente comentários que geram discussão, quando vocês dão a opinião de vocês, é muito importante para mim, porque assim o YouTube percebe que meu canal tem relevância, que as pessoas estão interagindo. Então quando vocês curtem e comentam, é importante para mostrar pro YouTube que eu existo, e assim eu continuo crescendo, porque eu ainda tenho o sonho de monetizar esse canal, tá? Então é isso. Não sei encerrar o vídeo, então tchau!